Olá, esse é o Estúdio de Inverno, eu sou Hildo Silva, você está na UniTV. O Estúdio de Inverno é uma produção da nossa televisão com parceiros, rádios e portais da região de Tubarão, Criciúma e Araranguá. Este projeto visa dar visibilidade a produtos e atrações da Serra Catarinense para toda a nossa região. Como estamos na internet, também no YouTube, isso acaba chegando a diversos lugares do mundo e nós, da UniTV, temos audiência em alguns países fora da nossa região de cobertura, o que é um privilégio para nós. Hoje, no Estúdio de Inverno, eu vou conversar com o Everson Suzin, da Vinícola Suzin de São Joaquim. Everson, um privilégio tê-lo aqui, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar dessa entrevista, falar um pouco da produção da sua família, do vinho Suzin para toda a nossa região. Eu que agradeço o convite, né? Uma oportunidade, mais uma oportunidade para a gente falar um pouco de vinho, que é um assunto muito agradável, né? Eu venho de uma família onde nós criamos uma sociedade familiar há 37 anos, desde 89. Trabalhamos com batata semente, maçã, uva, e desde em 2008 nós pusemos no mercado a safra nossa 2006. A Suzin foi a primeira vinícola da região aqui a colher uva em escala comercial. Qual é a diferença para dizer que a escala é comercial? Vamos dar uma explicada. Vamos falar assim, que não seja microvinificação, não seja 50 quilos, 100 quilos, 200. A gente está falando, isso aí na época foram 4, 6 mil quilos já, que foi um número que já dá de fazer uma vinificação normal, sem ser a chamada microvinificação. Por isso que eu digo, aí dá escala, aí tu pode engarrafar, enfim, criar um produto já que o volume já possibilita que seja feito isso aí. Tu estava falando para mim que vocês produzem soja também. A produção de batata semente, como é que é batata semente? O que caracteriza essa denominação semente para a produção de batata inglesa, né, que é produzida no país afora e que vocês fazem o incremento, a produção da semente que vai garantir dezenas, centenas de lavouras pelo país? A batata semente, a diferença dela é o material genético que ela tem, em termos de ser livre de vírus ou com a tolerância, entre outros fatores, mas o principal é a virose, que você consiga multiplicar esse material tendo bons resultados lá na frente, sem folha, sem enrolamento, sem outros sintomas que acontecem na planta, que acaba diminuindo a produtividade, até inviabilizando o cultivo em função da produtividade muito baixa. A minha família é uma família que o empreendedorismo, meu pai, passou para a gente desde o início. Tudo bem, 50 anos atrás, a região aqui tinha mais de 100 produtores de batata. Mais de 100 produtores de batata semente. Hoje, não tem 3. Em São Joaquim mesmo, acho que não tem mais nenhum, que nós ficamos próximos aqui, mas não mais em São Joaquim. E aí as outras culturas vieram vindo de acordo com a necessidade ou com a vontade nossa de empreender, de expandir. E aí também era só o pai, depois foi o pai e o meu irmão. Logo em seguida, mais 2 anos, eu vim do colégio também, o pai, o meu irmão e eu. E aí a coisa foi criando volume sempre. Nunca tivemos medo de desafio. Motivo esse, ou uma característica essa que fez com que nós entrássemos também no ano de 2000 no mundo do vinho. 2001, para ser bem exato. Mas não vamos falar do vinho ainda. Tá, tranquilo. A maçã, vocês também são bons produtores de maçã. Nós produzimos um volume, nós somos produtores médio para a região, então esse ano 4 mil e poucas toneladas. Já vamos falar em carreta, sempre quando falo 4 mil toneladas, o que é isso? A gente pega aí 134 carretas de 30 toneladas, é mais ou menos a produção que nós... Faz uma fila. Isso, imagine 133 carretas, 134 carretas, para dar um pouquinho mais, quanto é que dá isso, a distância que dá de maçã. Então é isso que nós produzimos. Batata é algo semelhante a isso também, um pouco menos, apesar de ser uma área maior, mas a produtividade é menor. Então é isso que a gente trabalha. O volume também é menor? Em hectares nós temos mais hectares de batata, só que a produtividade dela é mais baixa. Então a quantidade produzida de batata é menor do que a de maçã. Claro, isso depende também do ano. Esse ano último agora foi uma safra excepcional.
Então nós tivemos volume maior ainda, o que veio dar problema, que não é o foco aqui, veio dar até problema de mercado, a comercialização, o preço baixou. É negócio, né? A lei da oferta. Da maçã agora. Da maçã. A lei da oferta e da procura. Como é que é a classificação da maçã? 50 maçãs. O que significa o número 50? Não é 50 maçãs. O que significa o número 50, o número 8? A maçã é classificada por categoria, certo? Certo. Ela pode ser CAT1, CAT2, CAT3 e indústria. Tem o sacolão, que já praticamente não existe mais. A própria CAT3 talvez vá para a indústria por questão de não compensar. E uma coisa interessante que você falou, muita gente não sabe, acho que isso aí é só quem é do setor mesmo. Eu vou comprar uma maçã 120. Vamos facilitar, para facilitar a conta, uma maçã CAT1 100. O que quer dizer isso? Quer dizer que ali tem 100 frutas numa caixa. Ou 180 gramas de fruta, 180 gramas por fruta daquela maçã ali. Se eu pego uma 150, uma 120, 150 vai dar 120. Tem que fazer a conta aí, mas essa sim é o que dá mais fácil. Mas o número é o número de frutas por caixa. O número de frutas por caixa. Uma caixa padrão. Tu divide 18 mil gramas, que é uma caixa são 18 quilos. Tu divide 18 mil gramas pelo número que está ali, vai ser o peso médio daquelas frutas que estão ali na caixa. Quanto menor o número, maior o tamanho da fruta. Quanto menor o fruto, maior o tamanho da fruta. Isso. Quanto menor o número, maior o tamanho da fruta. Se tu pegar uma 60, que tem a 60, são 300 gramas de média o peso. E são só 60 frutas dentro da mesma caixa, onde já coube 120. Onde já coube 120, pode ser 150, 200, tem até 220. Essa é a classificação da maçã. Essa é a classificação. E a maçã catarinense, a maçã de São Joaquim, que é o município maior produtor do país e o estado maior produtor por conta disso também, tem as melhores classificações? Nós temos o melhor fruto? Não, a classificação é padrão. O padrão é BPM. Isso, nós temos que seguir esse padrão. Vacaria, Fraiburgo, todas as regiões produtoras, na Bahia produz maçã hoje. A BPM é a Associação Brasileira de Produtores de Maçã. Então ali tem um regulamento que dentro da categoria CAT1 tem que ter tanto por cento de cor, pode ter um defeito tal ou não permite aquele defeito. Então tem é um critério, é bem interessante, mas é fácil para entender. Mas aquilo é classificação, só que para classificar ela tem que ter sido produzida no campo. Aí na altitude, não só o vinho, que a gente também é um tanto quanto bairrista, né? A que a gente produz aqui é a maçã, a melhor maçã, a batata, o vinho, o mel, o queijo, então, mas realmente tem o diferencial. No caso da Fuji, principalmente, a nossa Fuji aqui tem a tal a Fuji Pingo de Mel. Pingo de Mel que ela tem uma concentração maior de açúcar. É muito interessante. Aí outros lugares que tenham menos altitude, não conseguem fazer essa formação de açúcar. O que é um problema para a conservação. Esse açúcar acumulado, dependendo do teu trabalho que você faça na câmara fria, vai acabar criando uma galeria lá na frente. A hora que o consumidor for abrir a fruta, ela está ocada. Então tem que ser um trabalho de temperatura, de umidade, para você reverter essa situação. Mas para o consumidor, é extrema. A doçura dela é diferente. Mantém a acidez e com doçura. Quando aberta, fica aquela mancha amarelada. Exatamente. Então, tu conhece bem o que é uma maçã. Tu é da onde? Desejável. Eu sou consumidor, moro em Tubarão. Moro em Tubarão. Eu sou do Rio Grande do Sul, morei em vários lugares do Brasil, mas hoje eu moro em Tubarão. Há 22 anos moro em Tubarão. Vai muita fruta ali para baixo. Muita fruta. Com certeza. Agora sim, a produção de uva. Como é que vocês entraram na produção da uva e na transformação da uva em vinho? O empreendedorismo, falando novamente, está na nossa veia. Então, nós já estávamos na época com 2 culturas. A gente sabe que a gente tem que diversificar para sermos mais competitivos e para termos uma vida mais longa enquanto empresa. Espero e também para não estar sujeito às variações do mercado, às oscilações do mercado. Sim. Se uma produção teve um problema com uma maçã que foi grande o volume e reduziu o preço, outra pode compensar isso. Teoricamente é isso, né? Às vezes pode dar tudo complicado, mas a gente acaba fazendo um autosseguro. Concorda? Porque aí a maçã deu boa, a batata deu ruim,
a maçã vai segurar o prejuízo, que é normal, isso. conforme o ano dá. Então a gente acaba fazendo um alto seguro. É bem interessante essa parte. Então, pensando nisso, né, com esse foco e também com a pesquisa aqui, a Ipagre, empresa de pesquisa agropecuária de Santa Catarina, né? Eles tinham e têm ainda algumas plantas aqui, umas plantas de Cabernet, plantas, as vovozinhas que a gente chama aqui. E foi feito, elaborado vinho uma vez, chamou atenção, foi elaborado outro. Estava lá jogado, eu acho. E aí um pesquisador aqui na época, o Jean-Pierre Ducroquet, fez o vinho em 98, depois em 99, novamente chamou atenção pela qualidade do vinho, estava diferente. Cabernet Sauvignon. Em 2000 mesmo, eles andaram conversando com o pessoal, com a classe empresarial. Em 2000 ainda, uma turma saiu daqui e foram para a Itália. O pai foi um deles. Foram lá, foram no viveiro de mudas, maior, na época, não sei se continua, o maior viveiro de mudas de videiras do mundo. Era o VCR Rauchedo, localizado na Itália, não estou lembrado da região da Itália, mas ali na região norte, indo para o norte ali, no Vêneto, por ali. Mas não sei te precisar aonde. O pai veio de lá, gostou muito do que viu, e eu já nessa época, eu cuidava da parte da maçã, e o meu irmão continuava, meu irmão cuidava da parte da batata. Então, frutas era comigo. Eu peguei uma fazenda até bem próximo daqui, onde nós temos essa fazenda. Eu, claro, em conversa com os 3 sócios, vamos entrar nesse negócio? Vamos. Como diversificação. Não conhecia nada de uva, não tinha paixão nenhuma por vinho, tomava vinho de garrafão com o pai de vez em quando, que meu pai é italiano, minha família toda é italiana, então tá na cultura nossa tomar vinho. Quando era criança, quando era criança, eu lembro do pai com um garrafão do lado da mesa. Isso não é conversa, é fato. Pegar isso aí, tanto é que eu peguei até hoje, eu sei, pegar um garrafão aqui, eu vou bem certinho aqui para servir na época não era taça, era copo, né? Para mim isso era normal. Mas aí agora era outra época, outra realidade, então daquilo lá, daquela parte, a não ser de tomar vinho, que a gente tomava lá de vez em quando, foi tudo novo. Foi tudo novo. Aí eu puxei o desafio, em concordância com os demais sócios, vamos entrar nesse negócio? Vamos. E começamos. 24 de setembro de 2001, eu plantei a primeira muda. Eu estou falando na primeira pessoa porque literalmente fui eu que plantei a primeira muda. Então a gente vai fazer agora 25 anos já de plantio. E de lá para cá, conhecimento você compra ou adquire, certo? No começo não tinha tempo. Nós compramos conhecimento os 2, 3 primeiros anos, com consultoria, com prestação de serviço de outras pessoas. E eu, nesse meio tempo, já estava terminando a faculdade, na época de administração, terminei a faculdade, nem tinha terminado, já comecei uma pós em vitivinicultura em Bento. Terminei aquela, já fiz mais uma pós em viticultura e enologia, e a imersão pegou no mundo do vinho, da uva e do vinho, e estou até hoje. Hoje também há pouco tempo, concluí um curso de mestrado, também sou mestre hoje, profissional em vitivinicultura, e 25 anos de campo, que é o principal, aprendendo, acertando, errando, e muita coisa para a gente ainda indo para frente. Inovar. Vamos falar sobre essa realidade, mas eu vou te pedir um minutinho, nós vamos dar uma rápida parada aqui no programa de hoje. Eu estou conversando com Everson Suzin, da vinícola Suzin. Contou uma parte da história, mas a parte que nos interessa, que é a parte do vinho, vem na sequência, não sai daí. Muito bem, estamos de volta com o programa de hoje, Estúdio de Inverno em São Joaquim. Eu estou conversando com Everson Suzin, da vinícola Suzin. O Everson contou para a gente um pedaço da história da família, mas agora vamos ao que interessa para este programa. Tudo é interessante, maçã, batata semente da produção da Serra Catarinense, mas nós vamos aqui um pouco buscar a história do vinho. Vinho de altitude, vinho que tem referência geográfica, e a participação da família do Everson Suzin nesse contexto, nesse cenário. Primeira muda plantada em 24 de setembro de 2021, 25 anos... 2001. 2001. Isso. 25 anos neste ano,
a primeira colheita e a primeira garrafa produzida. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Foi interessante. Em 2003, nós conseguimos produzir 189 garrafas. Uma parte ficou para a vinícola, para quem tinha vinificado, e a outra metade para nós. Tomamos tudo, tinha ficado bem interessante. O ano seguinte, 2004, acabou que o pessoal fez um corte lá que não era para ter sido feito, acabaram misturando o vinho nosso com o vinho deles. O pessoal do Rio Grande lá, que acabou fazendo uma coisa que a gente não queria, não estava no nosso combinado. Aí aquele vinho não foi para o mercado, nós não tomamos, acabou ele pegando, foi desperdício mesmo, aquela safra 2004. 2005, Um aprendizado. um aprendizado. Um aprendizado que eu tinha... Bom, vou falar da 2005. 2005, uma safra já bacana, na época deu 8.500 litros. 8.500 litros. Um volume muito grande comparado com o primeiro. Sim. Sim, porque aí a uva do terceiro, quarto ano ali, aí já começa a produzir bem. Mas veja bem, 8.500 litros para quem estava precisando colocar a uva, o vinho no mercado, quem estava precisando de dinheiro. O vinho não estava como eu queria, tinha em excesso uma substância chamada pirazina. Um pimentão, aquele vegetal, pimentão verde. O vinho não estava como eu queria. E eu precisava colocar o vinho no mercado. Mas também estava desde o início determinado que o vinho nosso seria um vinho de qualidade, diferente, e que eu iria posicioná-lo baliza alta. Esse vinho não foi para o mercado também. Ficou no tanque um tempo, depois foi para a barrica, ficou um tempo em tanque, depois ele acabou sendo destilado, foi para a barrica, ficou 12 anos em barrica, e passou aí um brand, no caso, né? E as últimas garrafas agora tem 100 e poucas garrafas para terminar de vender ele. Então a safra 2006, o ano seguinte, é que veio a primeira safra que realmente nós pusemos no mercado, que ela estava dentro do padrão mínimo que eu já tinha determinado para a gente. Eu estava aprendendo ainda, quer dizer, aprendendo estou até hoje, mas estava na fase inicial, vinhedo novo. Nós não tínhamos essa facilidade de informação que tem hoje. A região era toda nova. Hoje só erra com os nossos erros quem não vai atrás de informação. Então eles têm condições hoje de produzir um vinho, e não vou dizer igual, semelhante ao nosso, em muito menos tempo. Não precisa levar 25 anos de acertos e erros para começar a produzir algo interessante. Não que nós tenhamos levado todo esse tempo também, né? Mas apanhamos bastante. E aí, 2006 para frente, aí começou realmente a marca Suzin a entrar no mercado. Isso no ano de 2008. Na época não era ProWine, era Expovitz, em São Paulo. Fomos lá, participamos da feira com 2 rótulos. Faceiro, em 2008 com a safra 2006. Um vinho bem feito, um vinho bacana, já estava dentro do que eu queria. E dali para frente a coisa foi ampliando. Em área nós aumentamos. Na verdade, o plantio foi começado em 2001, 2002, 2003 e 2005. 2005 nós plantamos a última. O nosso vinhedo mais novo tem 20 anos. 20 para 21. O que nós fizemos depois no andar da carruagem, que depois a gente com certeza vai falar disso, foram feitos sobre enxertias. O que é isso? Que processo é essa sobre enxertia? É mudança de variedade. Eu tinha um Cabernet sobre enxertei e uma outra variedade em cima. E nós fizemos isso com 7 variedades. Hoje nós temos os mesmos 10 hectares que nós tínhamos no passado, só que em vez de eu ter 2, depois ali 3 variedades, hoje nós temos 9 variedades. Então toda ela nesse processo de sobreenxertia, para eu aproveitar essa planta, que já era uma planta adulta, que estava com o sistema radicular dela todo formado, uma planta sadia. Ela vinga mais rápido. No segundo ano eu já estou tendo uma produção normal. Produtividade normal, como se fosse uma planta já de 10 anos. Se fosse uma planta jovem, levaria... Planta jovem levaria, sem contar que a uva produzida por uma muda nova é diferente de uma uva produzida numa videira adulta. Quantos rótulos vocês produzem nessas variedades? Nós temos 22 rótulos. 22 rótulos? 9 variedades, 22 rótulos. Isso entre espumantes rosé, branco, charmat, champenoise, vinhos rosés tranquilos, brancos, tintos varietais, tinto de corte, tem sobremesa e o brand também.
Tem uma gama bem, bem grande de produtos. A busca pela qualidade resultou em algum prêmio? Vários prêmios durante esses anos todos. Eu até... A premiação em si, de uma altura para frente, tu vai cansando de algumas coisas, que todo ano é a mesma coisa, vai ver 30% é premiado e tal. De uma altura, acaba perdendo, para mim, acaba perdendo um pouco o valor. O encanto. O encanto. O valor tem, mas perde o encanto. Gostei da palavra, acaba perdendo o encanto. Mas parece que o mercado está dando uma guinada para valorizar as premiações. Então o ano passado teve só no concurso, a gente teve 11 vinhos premiados, eu não divulguei nada, mas está muito normal isso. Então, mas agora mais escolhido, a gente vai participar de alguns eventos. Eu não participava de nenhum evento, há muitos anos não participo, agora que vou voltar a participar, nenhum evento, concurso pago, só esses concursos que já fazem parte de uma feira ou algo assim, mas alguma coisa pontual agora a gente vai mudar. Mas para mim, o maior prêmio que tem é o vinho, ter qualidade e o reconhecimento do nosso cliente. Esse é a compra e depois, principalmente, a recompra do teu produto. Aí tu se baliza bem se teu produto está agradando ou não. O vinho, o consumo do vinho, 2 garrafas por brasileiro como média ano é muito baixa. Há países com um número significativo em relação, com mais tradição, com mais história. Claro, o nosso clima quente, boa parte do país vai para outras bebidas por conta do calor, mas o vinho carece de um aprendizado no consumo. E a qualidade, quando compram uma garrafa e depois retoma aquela garrafa, isso vai gerando uma cultura e vai formando o consumidor. A indicação de procedência que foi conquistada recentemente e esses selos nos prêmios, tu avalia que ajudam nessa consciência coletiva da população de que o vinho efetivamente é um vinho de qualidade, é um produto que merece ser experimentado? Eu diria que ajuda sim. Ele acaba validando aquele teu produto para compra. Daqueles poucos segundos que o cliente vai ter na gôndola, ele vai chegar ali, vai ver o selo ali e tal, talvez seja aquele selo a decisão da compra. Mas aí volto a dizer, a recompra vai depender depois do produto. Mas falando de indicação geográfica, no nosso caso, a indicação geográfica é indicação de procedência, por enquanto. Denominação de origem vai entrar depois, mas tudo é indicação geográfica, só que aí é IP e DO. Trabalhei, inclusive, ajudei bastante no processo de construção dessa indicação. É muito interessante porque ela valida que o vinho, pelo menos, que tem aquele selo, tem padrões mínimos de qualidade e envolve o saber fazer. É muito importante e acaba dando uma garantia para o cliente, né? Uma garantia a mais, digamos assim. Esse é uma coisa bem interessante. Qual é o vinho que da tua produção, qual é a garrafa que tu destaca assim, como essa, cheguei onde foi planejado lá há 25 anos? Já está nesse ponto? Eu não gosto quando falo que a região nossa vai ser uma grande região produtora de vinhos, nós vamos produzir grandes vinhos, nós iremos, tudo no futuro. Nós já somos. Tirando a modéstia, nós já somos. Estou dizendo nós, a região como um todo. Os nossos vinhos hoje, e vamos falar às cegas, degustações às cegas, eles não perdem. Eu não vou dizer que não perdem, mas não vão fazer feio para grandes vinhos, seja do Brasil, seja fora do Brasil. Pode pegar vinhos até californianos, vinhos... por exemplo, um Cabernet desse aqui, ó, tu falou em grandes vinhos. Aqui um Cabernet Super Premium. O que é o Super Premium? É um Cabernet que eu deixei 30 dias a mais no campo. É um vinho com 15,9 de álcool. Álcool natural, claro, né? Sim. Um vinho que tem uma estrutura... Sem adição de açúcar na produção. Isso, sem adição de açúcar. Porque uva madura. O açúcar e para eu deixar daquela fruta madura. Isso, o Brix isso aí vai 27, 28 Brix. Brix é uma unidade de medida que mede o açúcar que tem na uva. E esse açúcar vai transformar em álcool. Para eu ter um vinho com esse potencial alcoólico, é porque eu deixei muito tempo ele no campo. E aí eu tenho concentração, material corante, polifenóis. Então é um vinho diferenciado.
Mas não precisa a gente trabalhar só em cima dele. A gente pode ver nos nossos rótulos, a gente tem mais 20 e poucos rótulos que não ele, que tu percebe a qualidade do produto. Isso eu não posso te dizer, até às vezes o pessoal fala qual vinho que você mais gosta. É diferente, né? Sacanagem, né? Aí eu pego e pergunto, vou fazer contigo a mesma coisa. Você tem filho? Tem filho, tem 2 Quantos? filhos. 2 filhos. Qual que você gosta mais? Dos 2. Ai. Saiu bonito dessa resposta. Então tem essa, quer dizer, Mas são depende bons muito. vinhos. Se eu quero um vinho mais descontraído de entrada e tal, eu vou de Pinot. Fechou? Um vinho interessante, bom de aroma e tal, mas é um vinho mais leve. Se eu quero um vinho já mais pancadão, com estruturado, musculoso, que eu falo que meus vinhos são, que o trabalho que faço no campo é para isso mesmo, para ter vinho potente, pega um desses super cabernet, já vai lembrar de uma picanha, de uma costela, do negócio. Então depende do momento. Depende do momento. Aí às vezes vai espumante, às vezes... Então não tem vinho melhor. O consumidor precisa aprender isso. Precisa aprender. Depende do momento. Com que ele tá, com que comida, com qual que é o negócio. Se ele quer um vinho para piscina, para praia, pega tipo o Alecrim Nosso, que é Screw Cap, é prático, é um vinho mais barato, para você ir lá e tomar, matar a sede. Não demais que ele tem álcool também, né? Mas tu toma, nossa senhora. O próprio espumante, nós temos dois espumantes, 3, com propostas completamente diferentes. Um é mais para tomar de uma forma mais descontraída, o outro já é mais gastronômico. E isso aí a gente vai navegando e vai embora. O que nós temos que fazer é descomplicar o mundo do vinho. O brasileiro também é um sujeito a ser estudado. Tu falou que o Brasil é um país quente, né? Tu falou não. O Brasil é um país quente. Mas eu falei também. Não, eu sei, tu falou, né? Não, eu estou dizendo, eu estou ratificando o que você disse. Porém, tu pega Salvador, quente pra caramba, o consumo lá de vinho é grande e a maioria é vinho tinto. Eu falo com os clientes meus lá, pô, que você tinha que estar tomando espumante, vinho branco, vinho rosé, vinho refrescante, né? Não, 80% lá também é vinho tinto. Não vai brigar com o consumidor. Não, desde que compre e deixar a escolha para eles. Que bacana. Marcos, Everson Suzin, muito obrigado. Fico muito contente com a tua participação aqui, com o teu esclarecimento, com trazer a tua marca para apresentar para a nossa audiência. Bacana que a gente tenha essa oportunidade. Obrigado pela tua vinda. Eu que agradeço. Se deixar, se não fosse o horário, a gente ficaria aqui 2 horas conversando. E depois íamos terminar no falar nisso, tem que tomar um vinho, né? Vamos fazer um brinde aí. Show. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Quando a gente brinda, a gente tem que brindar e tomar um gole. Ó. Obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação. E até o nosso próximo encontro. Eu vou sorver esse vinho aqui. Valeu.